Salve, salve, alunos! Vocês aí que chegaram para o ensino médio, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Lorismar Barroso, sou historiador e vou estar com vocês até o terceiro ano. Garoto, nós temos muitas histórias para contar para vocês e vocês também irão aprender muito comigo e com o meu parceiro, o professor Beto, que abriu, inclusive, a aula desse ano para vocês. Aquela pegada lá do ensino fundamental 2, que vocês estavam lá no nono ano, no passado, agora é diferente. Agora vocês vão amadurecerem, vocês vão crescer e já vão saber também o que vão querer das suas vidas. Tá? Quando chegarmos lá no terceiro ano, passa muito rápido, tá? Passa muito rápido. Pensar que não, já acabou, já estão entrando na universidade, tá bom? Como é que eu consigo trabalhar? Vai ser assim. Eu peço que vocês abram os seus cadernos, coloquem a data de hoje da aula e depois o título da aula. Tudo que eu falar aqui, procure anotar, registrem tudo. Para quê, professor? Você já tem um slide? Atenção. A aula vai ser exposta para vocês, mas a explicação eu vou passar para vocês. Então, você está aí assistindo a aula, tudo que eu estiver falando, procure anotar. Ah, mas está muito rápido. Procure anotar assim mesmo. Para quê? Quando vocês forem fazer a avaliação, pega todo esse material que foram anotados e aí vocês vão papirar. Irão fazer uma revisão para se preparar melhor para a prova. Assim vai ser a nossa comunicação a partir de hoje. Então, todas as vezes, abra os seus cadernos, coloque a data e o título da aula. E procure anotar tudo que for preciso. Fechou? Posso contar com vocês? Professor, você aí que está na ponta, muito obrigado pela sua parceria. Qualquer dúvida, qualquer informação, questionamento, nós temos aqui no nosso grupo, é só entrar em contato. Professor, um aluno meu esteve com certa dúvida sobre isso. Nós tiramos as dúvidas, tá bom? Aqui do meu lado, a nossa parceira, a nossa intérprete, a Aldelina. Ela que vai estar conosco também até o final do ano. Tá certo? Então, joga na tela. Vamos para a nossa aula 5.1. Deixa eu ver se está... tá aqui. Pronto. Tá de preto? Não. O cara de vermelho. Pronto. Aula 5.1. Vamos agora fazer uma viagem bem longe. As civilizações da Mesopotâmia. Mesopotâmia é visto como o berço da civilização. Tu sabia disso, aluno? Professor, onde que ficava a Mesopotâmia? Vocês vão saber. Hoje, os atuais países que se encontram formaram no passado, era no passado, a Mesopotâmia. Vocês vão aprender um pouco sobre a escrita cuneiforme. O que vem a ser essa escrita? Também irá conhecer alguns povos mesopotâmicos. E também, olha aí, para você, aluno que está chegando agora no ensino médio, você que pensa em fazer direito, já vai ter que aprender o Código de Hammurabi, a famosa lei de Talião, olho por olho e dente por dente, certinho? Então veja lá. Todas as nossas aulas têm as suas habilidades. Na aula de hoje, você vai ter que saber relacionar o trabalho com as formas de poder, compreendendo sua importância nas transformações históricas. Feito isso, é só correr para o abraço. Tá certo? Então, fique atentos nas nossas aulas e procure anotar tudo. Veja aí. Eu trago para você alguma imagem dessas civilizações. No caso aqui, a mesopotâmica. Certinho? Por exemplo, escrita, as leis, a metalurgia, a arquitetura, a roda, senhores, a agricultura, a hidráulica. Na Mesopotâmia,
entre os rios Tigres e Eufrates, repousa um dos mais importantes berços da humanidade. Aí eu tenho, nessa região, os povos, os sumérios, os babilônios, os assírios, os caldeus e os acádios. Esses povos, eles irão revolucionar para sempre o modo de viver e também de conviver. Sumérios, babilônios, assírios, caldeus, acádios. Vem para mim. Aluno, quando você, aí no sítio, na tua fazenda, na região que você mora, com certeza você já viu um carrinho de boi. Com certeza você já viu a roda do carrinho de boi. A roda de um carro. Uma bicicleta, de uma moto. E aí, mas quem foi essa pessoa inteligente que criou a roda? Porque tudo tem a sua origem. Tudo tem a sua história. Das mais simples às mais complexas possíveis, tem o seu criador. E quando você fala assim, o homem inventou a roda. Nossa, que maravilha. Parece uma coisa simples, mas não é. As transformações que nós tivemos ao longo da história, e essas transformações, elas foram melhoradas com o passar dos anos, das décadas, dos séculos. Devemos muito a quem? A esses povos antigos da Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa entre rios. E essas civilizações, várias, como eu coloquei, os babilônios, os sumérios, os acádios, os caldeus, várias civilizações viviam entre os rios Tigre e Eufrates. Vocês vão saber aonde que se localiza essa região hoje. Certinho? Então, joga para mim na tela. Olha lá. Veja aí. É atual o quê? O meu aluno está atento ali. Vejam. Eu tenho aí o berço das civilizações. Realmente. Deixa eu fazer uma observação. Não, eu vou explicar depois, eu volto lá. Mesopotâmia significa entre rios. E aí, de um lado, eu tenho o rio Tigre e o rio Eufrates. Vejam, aqui eu tenho a Mesopotâmia. Olha aí. Aqui é a Mesopotâmia. Eu tenho do lado o rio Tigre. Tigre mesmo, tá? E o rio Eufrates. Do meu lado direito, eu tenho o mar Cáspio. Abaixo, eu tenho o Golfo Pérsico. Do lado esquerdo, eu tenho o Mar Vermelho. E mais acima, eu tenho o Mar Mediterrâneo. Vejam, senhores, nessa imagem. Pode ampliar? Pode, tá aí, bichinha. Aqui é a Mesopotâmia, não é isso? E aí os dois rios. Os vários mares que eu tenho aqui, ó. E aqui o Golfo Pérsico. Vejam, senhores, as principais cidades que estão na Mesopotâmia. Eu tenho aí, ó, a região de Assíria, né? Aluno. Eu tenho a Síria, eu tenho o rei persa, né? Acádia, os sumérios, os babilônios. Nessas regiões, Anatólia lá em cima, Egito aqui embaixo. Como se fossem grandes estados. Vejam, a Babilônia aqui embaixo. Aluno, Nínive, Assur, Uruca, Lagash, Kish e Ur e Babilônia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, eu vou apagar e eu vou explicar para vocês aqui, ó. Olha só que interessante que eu vou falar agora para vocês. Volto agora na minha caneta. Ok.
Bom, acompanha comigo, aluno. Nínive, Assur, Kish, Lagash, Uruca, Ur e Babilônia. Pode jogar para mim aqui? Isso, joga aqui para mim. Essas imagens que eu passei para vocês, essas imagens aqui, que eu circulei, Babilônia, Nínive, Assur, etc. Aluno, essas eram as cidades mais populosas do mundo antigo. Sabiam disso? Porque elas estão ali na Mesopotâmia. Essa área era muito rica. Eu posso comparar Uruca, Lagash, Nínive, como São Paulo, uma das maiores metrópoles do planeta, Tóquio, no Japão, Nova York, nos Estados Unidos. As principais cidades do mundo atual, hoje, é como se fosse essa daqui, ó. E olha, por ser tão populosa, tinha necessidade de ter invenções também. Por isso que a Babilônia, cidade entre rios, tá aí, ó. O rio sai cortando no meio aqui, ó. Então eu tenho cidades aqui e cidades aqui. Do lado esquerdo eu tenho Nínive, eu tenho Assur, Kish, Lagash. Do lado direito eu tenho Babilônia, Uruca e Ur. Pense vocês numa região bastante povoada. Era aqui, na Mesopotâmia. Que de fato hoje é a região do Irã, do Iraque, aquelas regiões ali dos Emirados Árabes, o Egito, Síria, Líbia. Todas essas palavras que eu falei para vocês estão aqui, próximo. E ali é muito rico. Na guerra do Iraque, eles acabaram destruindo alguns monumentos, nossa, muito antigos. E isso nunca mais irá voltar. Quando eu falo assim, poxa, o Iraque está destruindo, o Iraque não é um país atrasado. A verdade é um país rico em história. Síria, Líbia. Só que os movimentos, muitas vezes, querem acabar com os vestígios do passado. Mas aí acaba com a história também. Certinho? Vamos avançar. Na sequência, olha lá. O que eu tenho? Mesopotâmia, por exemplo. Apesar de ser rodeada por desertos, a região ela é denominada crescente e fértil. Devido aos recursos hídricos que existem ali. Para você ter uma ideia, ó, o crescente fértil vai ser esse daqui, ó, a meia-lua. Aonde pega essa meia-lua, a coisa é bem mais evoluída. Se o Egito era a dádiva do Nilo, a Mesopotâmia era a dádiva do Tigre e também do Eufrates. Porque aqui eu tenho o Nilo, aqui o rio Nilo, olha aqui, o rio Nilo. Se o rio Nilo é uma bênção para o Egito, o Tigre e o Eufrates era para a Mesopotâmia. Certinho? Avançamos. Veja aí, a meia-lua. E justamente aonde passa essa meia-lua é que toda essa região aqui acaba sendo muito rico. A terra, ela é rica. Não é à toa que é o crescente fértil. O crescente simboliza a lua crescente. E a fertilização é a área que é boa para o plantio. Então, tanto na Mesopotâmia como no Egito, toda essa área aí é muito boa. E aí, além de ser um crescente fértil, tinha aquela ideia, o rio Nilo é uma dádiva para o Egito, é uma bênção de Deus. Como o rio Tigre e Eufrates era para a Mesopotâmia. Como o rio Madeira é para Porto Velho. Né? Tem isso.
Então, por quê, professor? Porque nas laterais dos rios é depositado o humus, que é o fertilizante. Tudo que você planta ali acaba dando, sabia? Por isso que se fala que se tira ali todo o seu sustento. Abaixo tem o Golfo Pérsico, eu tenho o Mar Vermelho, o Mar Cáspio lá em cima, e também em Biblos ali no Mar Mediterrâneo, é contemplado pelo crescente fértil. Por isso que você vê assim, cara, mas em pleno deserto eu tenho uma área verde, verde, verde. O ingrediente que o rio deposita nas seus barrancos. Vejam, dentro desse mundo mesopotâmico, eu tenho um destaque para a escrita cuneiforme. A Mesopotâmia, ela abrangia os territórios do atual Iraque e Kuwait, o nordeste da Síria, o sudeste da Turquia e parcelas ali da região do Irã. Olha só, ainda tem o Líbia, a Síria está ali, né? Pois é. Esses países, esses locais, é onde funcionava a Mesopotâmia. Aqui formaram-se as primeiras sociedades dotadas de escrita e de uma estrutura social complexa, denominada como o berço da civilização. Cara, você vai para a Turquia, por exemplo. Você vai visitar a Turquia, você fica maravilhado, bicho. É muito bonito. Você vai para o Irã, você vai para o Iraque, Golfo Pérsico, nossa. Você literalmente volta ao passado. O princípio da civilização culta é na Mesopotâmia. Nós estamos estudando agora. Professor, não é Grécia, não é Roma, não, isso aí vai lá na frente. As primeiras civilizações foram a Mesopotâmia. Aí eu tenho os sumérios, os assírios, os acádios, babilônios, são as primeiras. E isso vai se evoluindo. Tanto é que dessa região aí da Mesopotâmia, lá na frente, vai surgir quem? Os árabes. Olha, tá bom? Olha só, que escrita cuneiforme mais lindérrima. Isso aí é um painel. Professor, como que isso é feito? Observe que existe uma linha. Observaram? A linha é como se fosse o nivelamento para a escrita. Aluno, do jeito que você está com o seu caderno aí, e existe essa linha para você manter a simetria da escrita, olha aí, a escrita cuneiforme. E dá a entender, parece que ela era feita com um estilete, uma lâmina. É você pegar o barro, a argila, e você faz ali uma chapa de argila e você escreve na argila. Nós só vamos trocar pelo papel. Você pega um papel, na folha do caderno já existem as linhas, e você vai escrever em cima dessas linhas. Mas aí, antigamente, você tinha essa argila, que fazia um bloco, existia a linha, e você ia esculpir. Era a escrita deles. Vocês verão, na aula de hoje, lá na frente, o que foi encontrado. Depois, esse material era cozido, literalmente cozido, ele era assado, colocado no sol para poder secar. E dependendo muito da liga que se tinha, olha aí, ó, até hoje você encontra aí, ó, esse material. Da forma que você pega, que você vai manusear, acaba quebrando. Ah, mas também vão fazer escrita em bronze. É o que nós temos hoje. Você acaba escrevendo em vidro, fazendo jateado, né, em vidro. Você escreve em anéis, por exemplo, bem minúsculo.
Hoje tem tecnologia para tudo. No passado, a tecnologia era essa daí, ó. Professor, o que está escrito? Sei lá. Como diz o caso do Pantanal, né? Sei lá. Aí nós temos pessoas, técnicos, profissionais, que sabem ler a leitura cuneiforme. É um linguajar. Então, profissionais para tudo, né? Os mesopotâmicos desenvolveram uma das primeiras escritas da história. A chamada escrita cuneiforme. E ela é de 4 milênios antes de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo. Imagine, ó, o calendário cristão, ele começa a contar no ano 1, assim que nasceu Cristo. Ah? Então, o Cristo nasce no ano 1 e vai morrer no ano 1. Porque, biblicamente falando, se diz que Cristo morreu com 33 anos. Né? Então, um século tem quantos anos? 100 anos. Então, a partir do nascimento dele, começa a contar o calendário cristão. Mas antes dele, há 4.000 anos, já existia vida. Inclusive povos. Os mesopotâmicos. Está aí. Ó, foi obra dos sumérios. Essa escrita cuneiforme. Os sinais eram gravados na argila úmida, e tinha forma de cunhas, elas eram cunhadas, elas eram basicamente lapidadas. Sabe quando você pega assim um estilete, uma faca, um objeto cortante, e você começa a fazer um desenho no barro? Pois é. Só que isso aí, o cara pegava uma argila, fazia o material mais plano, e aqui ele começava a esculpir nesse material. Ou seja, ele estava escrevendo. Era assim. Vejam. Desenvolveu-se antes dos hieróglifos egípcios. Ah, professor, ainda tinha os hieróglifos. Pois é. Primeiro vem a escrita cuneiforme, para depois vir a escrita hieróglifa, que já são dos egípcios. Mas lá na frente, caraca, professor, é isso? É. Foi adotada por todos os povos da Mesopotâmia. A escrita cuneiforme foi adotada pelos assírios, pelos sumérios, pelos acádios, pelos babilônios, enfim, por todos os povos que viviam entre o rio Tigre e Eufrates, Mesopotâmia. A escrita também, ela passou a ser utilizada para preservar as regras que controlavam a sociedade. E hoje é assim, né? Quando você escreve algo e esse algo ele fica ali registrado para que todos possam ter conhecimento. E nunca mais esquecer. Olha aí! Olha os achados. Professor, então eram uns tabletes escritos? Exatamente, aluno. Esses tabletes foram encontrados em escavações arqueológicas. Claro que alguma parte deles acabaram quebrando, etc. Mas, você já ouviu falar dos pergaminhos do Mar Morto? Rapaz, dá muito... Procura pesquisar, aluno. Os pergaminhos do Mar Morto. Antigamente, a folha de papel era esse daqui, ó. Se escreviam em tabletes de argila. Olha a grossura deles. Olha a grossura. Olha como é que eles eram. Ah? Assim foram as primeiras escritas cuneiformes. Um mais queimados, outro menos queimado. E aí tem uma descrição do que está escrito nesses tabletes de argila.
Lindo, né? Você imagina, cara, não dá para ser um caderno dessa grossura aí, né? Não ia ficar um monstro. Mas eram pequenos tabletes que faziam as escritas. Veja aí, os povos mesopotâmicos. Ó, ali tu já percebeu que tem um zigurate, que é esse palacete aí, ó. Vocês já ouviram falar também da questão da Torre de Babel. São os mesopotâmicos que vão fazer isso daí. Ah, professor, parece que o dos Incas. Pois é. Vamos lá. Olha aí. Esse aí é quem? É o jardim suspenso da Babilônia. E aqui atrás eu tenho quem? A Torre de Babel. Que são os principais ícones da história antiga desses povos mesopotâmicos. Imagine o jardim suspenso da Babilônia, que vinha a ser. Deveria ser assim, dentro do imaginário, seria muito bonito. E lá atrás, a Torre de Babel. Que também é bíblico, né? Aí os sumérios. Os sumérios foram os primeiros povos a controlar a região da Baixa Mesopotâmia. Provavelmente durante o século IV, milênios antes de Cristo. Sua origem ainda é desconhecida, mas sabe-se que a língua falada pelos sumérios não pertenciam a nenhum dos povos conhecidos. Os sumérios, eles fundaram e teriam sido o primeiro núcleo urbano daquela região. Os sumérios. Formando as cidades de Uruca, Quiche, Ur e Lagash. Os sumérios. Os sumérios, tá? Pense no povo inteligente. Não, ainda tem mais outros ainda. Calma. O desenvolvimento da agricultura vai gerar excedente e vai contribuir para a prática do comércio. Olha aí a essência de tudo, aluno. Começa a nascer. Os caras começam a plantar, sobra, tem um excedente, então começa a fazer o escambo, o negociato, que é o comércio. O comércio fluía pelos rios Tigres e Eufrates. Em vários cantos, né? E os acádios? Veja aí, essa aqui é um zigurate, tá? Essa construção é um zigurate. Viram do deserto da Síria, isso aí há 2.550 anos atrás, anticristo, conquistaram e unificaram as cidades sumérias. Opa! Olha aí, aluno. Se os sumérios foram os caras, os acádios serão melhores do que os sumérios. Os sumérios, sob o comando do rei Zargão I, vão fundar o primeiro império mesopotâmico. Quem? Os acádios. Que vai se expandir desde o Golfo Pérsico até o norte da Mesopotâmia. Depois, eles foram dominados pelos Guti. E pronto, agora os Guti dominaram os acádios. Povos originários do Monte Zagros, atual fronteira com o Irã e Iraque. Vocês observem que cada povo acaba sendo superior ao outro. Por que disso? Técnica, melhoramento genético, estratégia de guerra, tudo isso está incluído. Se os sumérios teve uma grande atuação durante o período deles, eles serão dominados pelos acádios. E os acádios serão dominados pelos gutis. Veja aí. Foram os amoritas, tá? Foram os amoritas que construíram a Torre de Babel. Inclusive, ela é bíblica, né? Ela se encontra. Mas, de fato, existiu? Com certeza. Vamos lá. Amoritas. Eles vieram do deserto da Arábia, isso há 2.000 anos de Cristo, irão se estabelecer na cidade de Babilônia, sendo por isso denominado de babilônios.
Os amonitas são os mesmos babilônios. Sobre o governo de Hammurabi, eles irão expandir seus domínios sobre toda a Mesopotâmia. Do Golfo Pérsico até o norte da Assíria. Quando entraram em declínio, a região foi invadida pelos cassitas e os hititas. Então teve o auge do governo, teve a plenitude, mas depois teve a crise. Os cassitas e os hititas dominaram os amonitas, que são os mesmos babilônios, porque viviam na região da Babilônia. E olha o governo do Hammurabi, hein? Olho por olho, dente por dente. Ei, agora vai entrar o top das galáxias. Os assírios. A carruagem aí, ó, eles que inventaram. Arqueiros, nossa, vejam. Vindo possivelmente da região situada entre a Europa e a Ásia, isso também há 2000 anos antes de Cristo, irão se estabelecer no norte da Mesopotâmia. Lá no alto do rio Tigre, no território dominado pelos assírios. Organizaram um dos principais exércitos permanentes do mundo, os assírios, expandindo suas fronteiras a partir de 1700 a.C. e vão alcançar sua maior prosperidade durante o reinado de quem? De Assurbanipal. Isso até em 630 a.C. Aos assírios. E aí, eu tenho os caldeus. Vejam, os caldeus, possivelmente, eles vieram da Arábia. Isso há 1000 anos antes de Cristo. Eles irão estabelecerem no sul da Mesopotâmia, na região denominada de Caldeia, isso por volta de 612 a.C., aliaram-se aos medos, que é o povo da Média, atual parte do Irã, e derrotaram os assírios. Olha! Conquistaram a Babilônia, depois Assur e Nínive, formando aí o Império Babilônico. Seu principal soberano foi Nabucodonosor, que teria sido responsável pela construção da grande obra urbanas, como templos, muralhas, ruas, jardins e palácios. Denominaram a região até 509, quando foram vencidos pelo quem? Pelos persas. Aqui é povo dominando povo, né? E aí surge o Código de Hammurabi. É mais conhecido dos documentos jurídicos dos mesopotâmicos. Preservado numa estela de pedra negra, foi elaborado por ordem do rei Hammurabi, lá atrás, que governou o primeiro Império Babilônico. A expressão lei de talião, olho por olho, dente por dente, é originário do Código de Hammurabi. Aí, essa é a estela de cor negra, onde temos o código do rei Hammurabi. Vejam, o código buscava estabelecer uma proporção justa entre o crime cometido contra a vítima e a punição imposta ao criminoso. A pena aplicada deveria corresponder ao dano que foi causado. A lei levava em conta apenas o ato cometido, se levar em conta a intenção e a circunstância como direito moderno. Essa é a estela de pedra negra e do lado eu tenho o Hammurabi esculpido. A divisão social, segundo o Código de Hammurabi, eu tenho Ailu, Musuqenu, Gurush e Agur, que eram escravos, os trabalhadores, os camponeses e os proprietários. Aqui nós já temos a pirâmide social dessa civilização. Para a próxima aula, material complementar, segue o link para vocês. Aluno, infelizmente, chegamos ao final de mais uma aula de história. Tchau!